Qualquer imbecil sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes. Mas o modelo econômico, sabe, câmbio flutuante, meta de inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central, isso daí protege a parte do leão, que é obrigar todo o Brasil que produz e trabalha a trabalhar para quem joga no jogo do juro, da especulação financeira. E se a gente não estender ao povo a consciência disso e mostrar que tem soluções, a batalha está perdida. Por quê? Porque essas 10 mil famílias são as ultrapoderosas donas da bola, Eles controlam a grande mídia, portanto, o que está cancelando o debate? Todo país sério do mundo, quando você chama os candidatos para um debate e eles não vão, eles fazem o debate e registram a ausência antidemocrática. E o candidato que na Europa não compareceu ao debate ou nos Estados Unidos está derrotado. No Brasil, como eles têm uma força de influência muito grande pelo poder econômico, vão lá e cancelam o debate. Vamos ver agora como chegamos nessa situação, eleitoralmente falando. Estamos repetindo os mesmos erros e, ainda pior, porque nem debate poderemos ter. Bolsonaro é obra do Lula. Vou repetir. O Bolsonaro é obra do Lula. E obra do Lula em que sentido? Primeiro, pelo naufrágio do Titanic Dilma Temer, que jogou o Brasil nessa que é a maior recessão e mais brutal causa de sofrimento de trabalhadores, de empresários, de comerciantes, e que cria um ambiente de desespero, um ambiente de tentar salvar, de pegar qualquer boia que apareça. Segundo, é resultado de 12 anos de naufrágio da ética de um partido que se colocavam como campeão da ética. E hoje tem 3 tesoureiros presos. Tem o número 1, o número 2 e o número 3 condenados. E terceiro, resultado de uma pregação diuturna do Lula, dividindo o país entre nós e eles. Nós, a turma dele, seriam os bons, os amigos do povo. E eles seriam os inimigos do povo, os traidores do país. E isso aí é um passo para o paredão. Veja, né? Quem é classificado dessa forma reage, se organiza e luta para sobreviver. E foi isso que aconteceu. A pregação dele criou o Bolsonaro e criou esse ressurgimento de uma direita agressiva no país, que nós pensávamos que tivesse sido coisa do passado. Portanto, essa questão, é preciso saber disso. Os dois se alimentam. Eles estão tramando há um ano esse segundo turno para obrigar a maioria do país que não os querem ser obrigado a escolher entre A e Z, entre extremos, que vão... Qual é a maior consequência? A maior consequência, a Ana Amélia falou um pouco sobre isso, é ter 4 anos de briga na rua. E toda a recuperação do naufrágio do Titanic, Dilma Temer, do PT e do PMDB, se atrasar. E, portanto, mais sofrimento para o trabalhador, mais sofrimento para os empresários. Isso que vai acontecer se algum deles ganhar. A ideia básica é essa. Como você tem a polarização, ela é basicamente ideológica e sentimental. Não necessariamente só ódio, também paixão. Então eu estava dizendo, se o Bolsonaro bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, a turma ali, os 10, 12% do núcleo duro dele, mito, porque tinha que bater na mãe, porque não sei o que, inventa uma coisa, e relativiza até a própria realidade. Os dois, então, estabeleceram uma espécie de código de conduta, em que eu, por exemplo, fui para a rua, assinei 4 pedidos de impeachment, uma representação à Corte de Haia contra o Bolsonaro, o Lula não assinou nenhum. Lembrando que o Lula assinou o pedido de impeachment do Fernando Henrique, assinou o pedido de impeachment do Itamar Franco, só para você ter uma ideia. Eu fui para Paulista aqui, não sei o que e tal, o Lula mandou a turma agredir, nunca mais houve nenhuma manifestação. Por quê? Porque se a gente for para um debate sobre futuro, evidentemente o Lula não tem resposta. O Lula está perto dos 80, 78 anos, parou no tempo e no espaço. E o Bolsonaro também não pode discutir futuro. Então ele tem que discutir a negação que deu vitória para ele, que era a negação do PT. E essa força o PT não sabe, mas está viva. Como é que eu apuro isso? Eleição municipal no ano passado. Um ano e meio atrás, houve eleição municipal, o PT levou uma surra em todas as capitais. O candidato do PT aqui em São Paulo tirou o 6º lugar, na minha opinião. Assim, Fortaleza tirou o 3º, isso Lula todo dia na propaganda. Essa fala do Eduardo Jorge é de outubro de 2018. Pois é, parece que a maioria quer levar o país para o abismo, mais uma vez. Não estão entendendo o que aconteceu, nem depois do desastre. Parece que o mesmo sentimento, conhecido como antipetismo, que levou o Bolsonaro à vitória contra o Haddad, está fazendo não só o Bolsonaro conseguir chegar no segundo turno, como ser competitivo, e até vencer. Nova pesquisa Genial Quest de intenção de votos para a presidência da República entre os eleitores de Minas mostra queda substancial da vantagem de Lula para Bolsonaro.
o Instituto Quest entrevistou 2.000 eleitores presencialmente entre os dias 6 e 9 de agosto. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Pesquisa é retrato e a vida é filme, como todo mundo está vendo. Se você tomasse essa pergunta 15 dias atrás, eu estaria aqui respondendo como é que eu via a história do já ganhou do Lula. Já está vendo agora que o já ganhou do Lula nada mais serviu para quê? Para ressuscitar o antipetismo e em ambiente de inflação, desemprego, confusão política, brigas institucionais, corrupção, o governo Bolsonaro se recuperando na opinião pública. Então é preciso que a gente tenha clareza, porque é nessa luta que eu estou desde sempre. Eu ajudei muito o Lula passado, mas infelizmente o Lula e o PT representam esse atraso que produziu o Bolsonaro. Nós não vamos sair, vamos ter uma consequência nova se nós repetirmos as mesmas pessoas e as mesmas práticas. Agora, começou a bater o desespero nos tais formadores de opinião, ligado ao Partido dos Trabalhadores. Digo isso porque, vira e mexe, aparece algum deles pedindo para votar no Lula, e fazendo terrorismo eleitoral, se o mesmo não vencer no primeiro turno. Horas, se tivessem tão preocupados, pediriam para o Lula sair das eleições, porque é mais do que óbvio que o Bolsonaro só está tendo essa resiliência, porque o adversário do outro lado é o Lula. Se o Lula acha o Bolsonaro o adversário mais fácil de ser derrotado, do outro lado é a mesma coisa em relação ao Lula, por causa do teto de vidro que não é pequeno. Se o Bolsonaro está crescendo hoje, culpe o Lula. Vou ser bem sincero, eu espero que o povo acorde e espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu em 2018. Ciro Gomes derrotava o Bolsonaro e o Lula preferiu jogar o país no abismo e impor uma candidatura que estava fadada ao fracasso. O Bolsonaro é o pior desastre para esse país, mas ninguém garante que o antipetismo que o elegeu é menor do que o antibolsonarismo. Portanto, o povo deveria acordar e colocar Ciro Gomes no segundo turno. Eu acho o seguinte, no fundo, se eles não tivessem traído o Ciro teria sido eleito. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. No final, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa. Eu acho que no fim ficou uma espécie de dificuldade de dizer, bom, mas se eu entrego para o Ciro o poder, eu nunca mais volto para o poder, eu não estarei mais... Então, sabe Deus como é que funciona a cabeça das pessoas. Mas seguramente, em 2018, o papel do PT também foi decisivo para a eleição do Bolsonaro. Por quê? Porque o PT era o tumor de fixação contra o qual o Bolsonaro se atacava. Atacar o Ciro seria muito mais difícil e teria muito menor credibilidade, porque o Ciro passou incólume pela Lava Jato.